seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui novamente, porque várias outras lições eu já gravei com o Mamal, né? Isso aí. Mas sejam bem-vindos. Hoje a gente vai estudar a lição de número 6, a mudança da lei e o que isso de alguma forma tem em relação com o tempo do fim, com os eventos finais. Então a gente vai estar conversando um pouquinho o impacto da lei dentro desse ciclo, desse processo aí. E aí, Mamal, o que você tem para contar, introduzir a gente nesse assunto para a gente começar a bater papo sobre esse assunto da lei, porque de alguma forma nós como adventistas isso tem um significado muito forte, né? É verdade. E uma coisa que as pessoas provavelmente devem estar confusas é ao ler o título, se só ler o título, né? Aquele que não estuda e pula e só lê o título. Vai falar assim, vai, mudou a lei? Quem que mudou? Foi o Temer? Mudou? O Temer é o atual presidente, tá? Pra quem tá assistindo. E aqui o texto que a gente está lendo em Romanos 7 e Romanos 8, a gente vai entender de Paulo, que ele está explicando pra gente, como é que muda a lei. Eu vou ler um trecho aqui, Romanos 7, o versículo 5. Pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que havia pela lei operaram em nossos membros, a fim de darem frutos para a morte. E aí, versículo 6. Mas agora desligados estamos da lei, por termos morrido para aquilo em que estávamos presos, de sorte que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Ou seja, quando a gente está pego a se ater à lei, a gente estava falando assim, o que eu estou fazendo de errado? Né? Para falar assim, o que eu estou longe de parecer com Deus? Agora quando a gente nasce em espírito, a gente é convertido em Cristo, e a gente aceita essa nova vida, esse fruto vai sendo gerado em mim. Então a lei só me serve para falar assim, o que tem da velha vida que eu ainda guardo? Legal. E tem o verso 6 completo aqui, né? Quando fala da parte de morrendo para aquilo que antes nos prendia. Como que a lei podia nos prender, né? Seja com a consciência antiga. Porque se de alguma forma a gente vive por aquilo que nos mostra constantemente aquilo que a gente faz errado, a gente vive numa prisão. É como constantemente a gente está num cárcere, querendo estar liberto, e todo dia o que a gente vê é o carcereiro passando, entendeu? Exatamente. Batendo na grade. Batendo na grade. Então assim, adianta você ver o carcereiro batendo na grade todo dia, você acordar e o carcereiro passa bom dia, adianta você receber bom dia do carcereiro? É isso que o texto está querendo dizer. A lei é o bom dia do carcereiro, todo dia. Então, enquanto você viver apenas por ela, você está recebendo bom dia do carcereiro. Você está preso, né? Você está preso, né? Exatamente. Aí ele fala assim, ó, aqui no final, bem que você trouxe o verso 6. Pois temos morrido para aquilo que estávamos presos, de sorte que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra, e não em olhar aqueles mínimos detalhes da lei e ficar falando assim, cara, eu não tô nesse caminho aqui. Mas que a gente tire esse peso, para a gente nascer em espírito. Em espírito, como é que vem? De onde vem isso? Então vou trazer aqui a reflexão que Paulo vai trazer mais para frente. Como é que a gente nasceu em espírito? O versículo 10 do capítulo 7. O mandamento que era para a vida, esse achei que era para a morte. Porque o pecado, achando ocasião, me enganou pelo mandamento e por ele me matou. Porque de modo que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Logo o que é bom se tornou morte para mim? De modo nenhum, mas o pecado se mostrar pecado, operando em mim pela morte, pelo que é bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente mal. Você fala assim, nossa, o mandamento agora está mal por causa do pecado. Ele me mostra tudo que eu tenho feito de ruim para os outros. Fala assim, ó, eu estou querendo em novidade de espírito, certo? Porque, Ale, me conta aí de você, queria saber, já que você está me ajudando a puxar aqui, você, toda vez que você quer fazer algo bom, você faz? Não. Eu tento, pelo menos. Eu acho que é esse que é o ponto aqui que a lição de alguma forma quer trazer a reflexão, né? Uhum. Que toda vez que o mandamento produz em você morte, ele está trazendo para você um princípio do discipulado. Ele está dizendo assim, enquanto você não morrer para nascer de novo, que é o texto de João capítulo 3, quando ele se encontra com Nicodemos lá, você está preso na lei.
você vai ficar preso naquilo que mostra constantemente que você não tem condição de fazer. Isso. E o Espírito vem para te mostrar por quem e através de quem você é capaz de fazer algumas coisas. Exato. E até que a partir do tempo, eu posso dizer por mim mesmo, eu tenho visto o Ale fazer muitas coisas boas para mim e para as pessoas da nossa comunidade. E aí o Ale fala assim, mas eu quero fazer coisas boas e não consigo fazer. Então quem está fazendo? Sou eu. E não é você. o Espírito, de alguma forma. Mas eu gosto dessa reflexão demais. A gente vai voltar um pouco nessa reflexão quando for falar da lição número 7. Uhum. Mas essa é uma lição introdutória que faz a gente refletir um pouco sobre essa questão de que horas que o Espírito começa a habitar e viver em mim e que horas que eu vivo por mim mesmo. Uhum. O ponto do capítulo 7 que é importante, né, na questão da lei em si é que enquanto você não compreender o ponto do Espírito te dando vida, enquanto você, por suas próprias forças, tentar fazer o que é certo, talvez você consiga por muito tempo. Mas vai chegar numa hora que você vai entrar numa sinuca de bico. Porque ou de duas consiga, ou cria uma ilusão de que está fazendo tudo certo. Exatamente, que é a sinuca de bico. Ou você rebaixa a lei num estado onde você fala, não, a partir daqui só é erro, até aqui não é tão erro. Como por exemplo, você começa a negociar. Por exemplo, mentir sobre algo é errado. Ah, mas eu estou mentindo. Mas omitindo talvez não seja tão errado, entendeu? Então a gente começa, porque já que a gente não consegue estabelecer esse padrão, a gente não consegue corresponder a esse padrão, então a gente precisa arrumar mecanismo de parecer que a gente corresponde a esse padrão. Uhum. E o segundo ponto é quando a gente compreende que a gente não consegue, desanimar completamente. Fala assim, cara, então não sei mais parecer aí. Essa vida cristã não é pra mim. Vamos pra libertinagem. Então vamos, arrebentar. Já que eu não consigo cumprir o que Deus pede pra mim, já que eu não consigo viver segundo os critérios de Deus, porque toda vez que eu tento eu não consigo, então larga a mão, isso aí eu vou ver outra coisa. Sim, e o que o Paulo está dizendo é justamente o contrário. Justamente porque você não consegue e nasceu em Espírito, foi convertido por Cristo, batizado no Espírito, agora você precisa de um Salvador. Porque você percebe que você não consegue fazer nada. Se eu conseguisse fazer tudo, se eu fosse suficiente, para que tinha essa história de plano de salvação, de lei? Ia servir para quê? É verdade. Eu não sou o suficiente, eu não consigo, eu não dou conta de fazer o bem. Vou ler aqui o trecho que o Paulo evidencia isso, tá? E espero que a gente esteja libertando você que está carregando um peso hoje de alguma lei. Porém agora, não sou mais eu que faço, mas o pecado que em mim habita. Não é uma desculpa também, né? De poder fazer o mal o tempo todo. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. Mas o querer o bem está comigo, mas o efetuá-lo não está. Então eu posso querer o bem. Isso é possível. Isso é possível. Fazer o bem, não. Parece contraditório, né? Muitas vezes. Mas acho que para isso que quando a gente começa a entrar no Romanos capítulo 8, ele começa a dar essas respostas para isso. Porque no verso 4 diz, no verso 3 em diante, porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, ou seja, o que a lei foi incapaz de fazer por estar enfraquecida? Apenas te dá consciência de que você, sabendo o que é certo fazer, você faz. A lei tem esse propósito também. Ou seja, agora você sabe o que é certo, pelo menos reflita sobre isso. Tenta de alguma forma arrumar a solução para isso. Ou seja, ela tentou cumprir um propósito, que é a partir de uma consciência de que você sabe o que é errado, a partir de agora você faz o que é certo. Só que o texto ele vai mais fundo, e a vida cristã ela vai mais fundo. Ela fala assim, apenas você saber o que é certo e saber o que é errado não vai te conduzir a viver uma vida fazendo o que é certo, vivendo uma vida de bondade o tempo inteiro. E aí ele vem assim, e aí veio Jesus, semelhante do homem pecador, como oferta pelo pecado, e condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivendo segundo a carne, ou seja, eu começo a entender que agora não é mais minhas forças para fazer isso acontecer, mas segundo o Espírito. Agora, o que significa esse Espírito aqui é outro esquema. Vamos fazer um resumão para a galera de casa, então, para a gente poder ajudar pelo menos a ter uma linha de raciocínio mais fácil aí, que a gente falou um monte de coisa, evidenciou, não que a gente esteja com medo de a gente estar falando coisa errada, mas a Bíblia nos ajuda a reafirmar, né?
E eu vou trazer para vocês uma reflexão aí me ajudou a ler, a fazer uma linha aí de resumão, certo? Então, antes, eu tava na cela, né? Você tava na cela, carcereiro, todo dia lá. Batendo na grade, e eu tava preso na lei, porque eu achava que só aquilo ali ia me ajudar. Aí veio Cristo, e ele me liberta, e ele fala assim, filho, eu te quero do jeito que você tá. Só vem pra mim, só se converte pra mim, que você vai nascer em espírito agora. A máxima da salvação lá, né? Como é que eu me salvo? Crê em Cristo, nasce de novo e você já está salvo. E viverás pelo Espírito. Viverás pelo Espírito. E esse é o convite, né? Esse é o convite. E aí, só que é interessante porque a lição ela vai um pouco mais a fundo e vale a pena a gente reflexão. Porque o que é essa mudança de mentalidade que a gente está conversando aqui, de vida pela carne? Deixar de viver pela carne fazendo o que é certo, presta atenção. Não é deixar de fazer o que é errado, é deixar de fazer o que é certo pela carne para fazer o que é certo pelo Espírito. E ela fala que nos últimos dias começará um poder que tentará mudar essa lógica. Aonde que lógica que é essa? Que basta você fazer o que é certo pelo seu próprio esforço que é suficiente. E aí vale a pena a gente trazer essa reflexão, porque há um poder que fala que a partir do momento que você começa a ter forças para fazer o que é certo, de que você consegue pagar, ou seja penitências, ou seja, você ter uma atitude para fazer coisas boas, isso é suficiente para apagar as coisas erradas que você fez. Isso aí. Então, isso tem a ver só com o poder que isso representa, ou ele é um simbolismo do que pode representar na minha e na sua vida o tempo inteiro, né? Então esse poder que muda essa lei, não é só uma lei objetiva de algo que muda de um dia para outro dia, de um mandamento para outro, mas um princípio de vida e de espiritualidade que você pode não estar percebendo que está tornando isso real todo dia na sua vida. Isso. E trazendo aí para completar, tipo, como se fosse uma linha do tempo, se alguém conseguir imaginar, essa linha do tempo pode ser percorrida várias vezes, né? Que é estar preso na lei, ser liberto por Cristo, estar crescendo em espírito, porque eu quero imitar agora Cristo, que ele é a maior referência de quem é Deus. A lei já deixou de ser uma referência tão suprema, ela está uma referência fraca de quem é Deus. E agora eu convertido em Cristo, eu quero imitar a Cristo, aquilo que ele faz. E ele é o exemplo máximo da lei, certo? Ele é o exemplo máximo da lei do amor, que é o que Deus veio me representar. E nele eu cresço em espírito, e ele é suficiente para mim. Ele que me faz as coisas boas, que só observando a lei eu não posso produzir. Por que esse texto, esse trecho está dando a lição? Que ele vai falar reflexão para o tempo do fim, né? Aqui em 2 Coríntios 3, 14 aos 16, ele vem dizer: na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece quando ele da antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Então a pessoa que está presa na lei ainda tem um véu tampando o coração dele e ele só enxerga aquilo, ele está naquela prisão. Agora, quando ele se converte a Cristo, o véu é retirado, ele vê coisas novas, ele vê Jesus, ele vê o tempo do fim, ele vê a mudança, ele vê tudo aquilo que vai acabar no mundo, que não serve para mais nada. Ele vê o desapego às tradições, ele vê como as coisas vão se transformar em prol do amor, como as pessoas têm que se unir para ser um só, como ele era com o Pai, todos os conselhos que ele deu. Então essa novidade de espírito só é dada quando a gente se converte ao Senhor. Amém. Que seja esse o convite, que você tenha coragem de ter uma vida baseada numa relação profunda com Cristo, com Jesus e com o Espírito que está ao seu lado aqui. E não baseada apenas numa cartilha do que você tem ou não tem que fazer. Porque pode ser que você saiba o que tem que fazer e não faça. E pode ser que você saiba o que tem que fazer e ainda fazendo faça com o espírito errado. Amém. Que você mude o espírito que habita em você. Que você não se permita ser mudado, moldado ao mundo. E que essa mudança da forma de como se cumpre a lei, você não permita que isso você seja transformado também. Que você viva pelo espírito e não apenas pela letra da lei, pela velhice da lei, como diz o texto de Romanos 7. Boa.
Obrigado, Mamal. Valeu, Por valeu. mais esse dia, por esse bate-papo aqui. Espero Valeu, que vocês galera. curtam e isso inspire vocês a continuar estudando. Boa. Abraço. Um abraço.